Isso aí, galera. Seja muito bem-vindo a mais um Orocast. Esse Orocast promete, hein? Promete, Orocast de Natal, hein? O Orocast de hoje, galera, é para vocês que querem aprender como deve transformar a sua vida depois de ser um profissional de excelência, né? Ser um profissional de excelência. Saber como cuidar do seu negócio. Muitos profissionais, Kleber, muitos profissionais acabam de se formar e ficam perdidos batendo cabeça por aí. O que eu vou fazer? Eu vou dar personal ou vou ficar num salão de academia? O que eu faço? Eu fico meio perdido. Eu fui um deles. Eu ficava perdido assim. Pô, será o que eu faço? Eu vou dar personal? Eu vou dar consultoria? Ou eu vou ser empreendedor? Sim. Porque no ramo da atividade física, cara, você pode fazer muitas coisas. Então hoje o bate-papo vai ser sensacional. Promete, hein, galera? Não promete não, Kleber? Com certeza. Já tava batendo um papo com ele aqui antes de começar o programa, já sei que vai ser bom hoje. Vai ser bom, vai ser bom. Aguardem, galera, aguardem. Então, ó, pra gente poder iniciar, a gente vai estar falando também, ó, dos nossos patrocinadores. A gente vai estar falando de Guinness Doce. Guinness Doce tá com muita novidade pra vocês agora pro Natal, galera. Então, o que tem pra gente o Guinness Doce, Kleber? Fala aí. Guinness Doce que já lançou o seu cardápio de Natal. Que isso, sensacional. @Guinness Doce no Instagram, você vai ver lá tudo aquilo qual a Agnes está promovendo e tá um sucesso, hein? Já começou a vender bastante. Ontem mesmo ela já me contou que ficou fazendo doce aí, entregando uns 4 ou 5 clientes somente essa semana. Em relação ao Natal, já a pessoa já está adiantando e a previsão é para que essa semana do Natal já esteja sendo um sucesso de vendas e com certeza... E não para por aí, né, Kleber? Não para não. Não para por aí, porque como que estão a demanda dos cursos? Os cursos agora tá tendo toda quinta-feira, ela tá dando aula online para os cursos de pão de mel e também agora o curso relacionado ao Natal. Então tá bombando. Que isso, maravilha. Então vai lá, vai estar aí na descrição, @Guinness Doce. É isso, Kleber? É isso aí, @Guinness Doce. Então não perca, vai lá, acesse, já peça já o seu presente de Natal que, ó, tá maravilhoso. E, pô, eu sei como que funciona, né? É isso aí. Né não? Então vai lá, adoce sua vida com Guinness Doce, galera. E a gente também vai estar falando também de Elite Suplementos. Elite Suplementos, você tem lá toda a gama de suplementação sensacional. Então não perca, vai lá, peça. Ó, Elite Suplementos, você pede no mesmo dia eles pegam o mototáxi, vai lá, ó, entrega imediata. Tem várias promoções, eles fazem um combo maneiro lá, eles montam umas árvores de Natal agora pro Natal agora, galera, muito maneira, faz várias promoções, então não perca. E também lá na Elite Suplementos também, a gente não pode deixar de falar, ó, do nosso pré-treino. Nosso pré-treino Orotraining. E é isso aí, galera, o nosso pré-treino Orotraining tá na 3ª edição, abacaxi com coco e frutas vermelhas. Então, não perca, peça já o seu, ó. Nosso pré-treino Orotraining, betalanina, tirosina, argilina, aqueles 200 de cafeína só para dar aquele pico. Ó, essa semana só eu vendi uns 10, cara. Que isso? Vendi uns 10. Eu vi uma movimentação no Instagram lá, o pessoal botando foto. Pedindo. Então, vendi 10, só eu. Acho que chamou lá também no Instagram lá, né? Então, galera, vai lá, não perca, tá sensacional. A dose é uma dosinha única, aí também você vê de acordo também com a tabela nutricional, com o nutricionista de vocês, se vocês podem tomar ou não, porque devido à cafeína, tem gente que tem intolerância à cafeína, então vai lá, peça já o seu pré-treino Orotraining, ou chama na Elite Suplementos, ou chama lá no nosso direct, que a gente entrega para todo o Rio de Janeiro, cara. E ó, Kleber, tem que mandar, sabe para quem? Para quem? Pro Coelho, cara. É verdade. Eu tenho que mandar o pré-treino e a camisa que ele me pediu ali. Cara, eu quero uma camisa GG, pô, que não sei o que. Eu falei, eu vou mandar pra ele. É isso aí. E a gente também vai estar falando também de BK Ferreira. BK Ferreira chamou lá, tu viu lá? Chamou, a mensagem que ele mandou lá. Vai estar com a gente, Ferreira, pra quem quer fazer aquela tatuagem de responsa sensacional, chama o BK Ferreira lá. E ó, pra quem estiver assistindo aqui, falar que tá assistindo o Orocast, vai estar ganhando
10% de desconto. Então não perca, galera, não perca essa oportunidade. E fora aí que ele tem uns outros descontos lá, maneiro lá pra fazer, aquele rabisco maneiro, né, Kleber? O menino tá mandando bem demais. É isso aí. Chama lá, bk.ferreira. É isso? BK Ferreira underline. A empresa chama bk.ferreira, mas o Instagram é @bkferreira underline. Vai estar na descrição. Tá na descrição. Acessa lá, chama lá e simbora. E a gente também vai estar falando do nosso queridinho, né? Claro. Aquele que a gente pisa nas nuvens. É o Cabana Roots. Cabana Roots é aquele conforto melhor para os seus pés. Cabana Roots está com muita novidade agora pro Natal também. Aquela cor, para quem quiser, tem aquela vermelho. Ele tem um vermelho lá pro Natal agora, para combinar com a sua roupa de Natal. Pô, sensacional. Também tem o branco, olha esse lilás, é um lilás, não é? É um azul bebê. Um azul bebê? É azul bebê? É o lançamento deles aí. Olha só, tem meia, olha as meias. Olha esse chinelo, que lindo. Tem até para criança agora. Até para criança agora. Com dedo. Então vai lá, acesse, você pode estar usando o cupom OURO5. Então não perca, vai lá, acesse lá e peça já o seu Cabana Roots. Um conforto melhor para os seus pés. É isso aí. E vamos de bate-papo? Vamos de bate-papo. Hoje a gente vai bater um papo. Porra, o cara, eu tive a oportunidade de conversar outras vezes com ele. O cara saca muito. Então, a gente tá com Estamos agora aqui com o nosso amigo Anderson Gonçalves. Seja muito bem-vindo, fera. Muito obrigado pelo convite. Que isso, eu que agradeço. Demorou, mas veio, né? É verdade. A gente vai enquadrando o tempo, né? Caraca, é corrido, né, cara? É corrido. Tem que ser corrido. E muitas pessoas pensam que, assim, será que ser corrido é bom? Ou ficar estagnado é bom? Vamos fazer o seguinte. Ficar estagnado por quanto tempo? Quando a gente fala de estagnação, a gente também traz o platô, né? O platô, ele serve para você analisar. A fase que você está estagnado é a fase que você não cresce, mas que você não cai. Você mantém. Então você pode se analisar, você pode se autoanalisar no que você pode avançar. Então isso é bacana. Então, por um certo momento, né? E aí isso também pode estar dentro da tua meta. Pode estar dentro da meta. Por quê? O conhecimento é o que faz você dar um passo à frente. Sim. Então você estuda sobre algo que você quer evoluir. Então você aprendeu. Quando você aprende, você faz o quê? Coloca em prática, você faz. Depois que você faz, você cria uma experiência. Você já sabe como funciona. Aí, qual é o macete de todos? Procura alguém para você ensinar aquilo que você aprendeu. Porque quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Isso é muito bacana. Então, você está em crescimento. Depois que você ensina alguém, aí você para. Você começa a só praticar aquilo. Então, você está num platô. Você está estagnado. E isso é muito bacana. É isso aí, galera. Já deu para ver que o bate-papo hoje aqui, chega até a arrepiar. Deu para ver que o bate-papo hoje aqui vai ser sensacional. Então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para geral, porque é só aqui que você tem esse bate-papo com qualidade 0800. Então vai lá, né, Kleber? É isso aí. Se inscreve no canal. Agora. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho que, vai estar chegando aí a notificação para vocês aí. Cara, me conta um pouco como que foi o início dessa sua trajetória até você chegar agora no conhecimento que você tem, na cabeça que você tem hoje. O que aconteceu nessa sua trajetória? Me conta desde o início. Como que foi essa... Bom, em 2006 foi quando eu decidi cursar Educação Física, né? E aí eu me matriculei em um dia foi na Estácio, comecei na Estácio, né? Eu estudei na Estácio em Bangu. E aí eu me matriculei em um dia. No outro dia, eu já fui em uma academia no bairro onde eu moro, onde a gente tinha a referência de um profissional sensacional. Aí cheguei nele e falei, rapaz, preciso aprender. E eu já me matriculei. Será que não tem como eu estagiar com você?
Ele olhou para mim e falou assim, poxa, Anderson, olha só, eu só não tenho como te pagar. Eu falei, cara, perfeito, tu me ensina. Ele, tá bom, qual horário que você pode? Aí a gente combinou o horário e tal, e aí eu comecei a ir. Aí eu comecei, né, aí fui aprendendo e fazendo pergunta e pesquisando, porque eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência, cara. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar as matérias que eu ainda não tinha na faculdade. Uhum. Eu comecei a entender como que acontecia a contração muscular antes de ter estudado. Só que uma sorte que eu tive também foi que a primeira matéria que eu tive foi anatomia. Anatomia foi no primeiro período já. Isso me ajudou muito, que aí eu comecei a entender e a buscar por fora o conhecimento. Aí, beleza. Aí, o primeiro salário que ele falou, Anderson, vamos para o seguinte, a partir do mês que vem, você vai começar a receber R$3 hora aula. Olha, R$3. R$3 hora aula. Eu estava no primeiro período, né, cara? Uhum. E ele não precisava de mim. Ele tinha a equipe dele. Tinha a equipe dele. Só que essa questão do aprender, colocar em prática e ensinar já vem comigo desde sempre. Então foi isso que eu comecei a fazer. Eu era estagiário, o que eu fazia? Pesquisava, aí tinha uns professores também muito bacanas também, no horário também, eu tirava dúvida com eles e já começava a aplicar. Muito bom, cara. E isso fez com que o crescimento fosse muito rápido. Eu comecei, aí fui estudando e fazendo cursos por fora. Aí fui fazendo os cursinhos e acompanhando o pessoal que vinha crescendo já na internet em 2006, aí vem 2007, 2008, em 2009, um amigo, né, na faculdade, aí eu já estava na Castelo Branco para fazer o bacharel. Aí ele falou assim, Anderson, é o seguinte, não, minto, em 2009 eu ainda estava na Estácio. Eu estava na Estácio ainda, né? E aí ele virou e falou assim, Anderson, eu consegui um convite para fazer um curso chamado Academia Escola, do Ney Pereira. Academia Escola. Academia Escola. Isso aí, era um curso de 6 meses. Específico para musculação. Específico. E aí lá falava, né, de venda, da apresentação individual, montagem de treino, só que não era montagem de treino para pessoas, entre aspas, normais, né? Mas sim pessoas especiais, patologias. Aí a gente falava de cuidar de pessoas com patologias. Isso aí, hipertenso, diabético. E aí foi. E esse curso ele durava 6 meses, ele durou 6 meses, e todo sábado, durante 6 meses, independente se era feriado, se não era, aí a gente ia para lá e tinha aula prática. Caraca, que bacana, cara. Tem muita coisa boa, né, cara? Tem muita coisa boa por aí. Se você buscar, cara, você consegue alavancar a sua profissão muito rápido. Mas você precisa estar preparado para quando surgir uma oportunidade. Tem gente que está aguardando a oportunidade chegar, mas ela não vai estar pronto com o conhecimento que é necessário para você suprir aquela vaga, aquela necessidade de quem está te contratando. Isso é um problema. Então, qual é a maior dica? Busca conhecimento, se prepara, esteja pronto para quando chegar uma vaga. É melhor você não ter a vaga, mas estar pronto, do que você não estar pronto e ter a vaga. Aí surge a vaga, como que você vai? Aí você não é promovido, você não conquista aquela vaga justamente porque você não está pronto. E hoje em dia, nos dias de hoje, né, a pessoa pensa que não está sendo avaliada, mas ela está sendo avaliada o tempo todo. Sim, né? Sim. E você buscar o conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar, cara. É uma coisa que ninguém vai te tirar, aquilo dali é só seu. É só seu. E a gente sabe, quando a gente bate, o profissional quando bate com o outro, a gente sabe o que a pessoa tem, né? O que a pessoa tem. Não tem como mentir. Pode ser, o cara pode ser muitas pessoas falam assim, tem que ter a estética, mas só que você vai conquistar. Sim. Você vai conquistar o cliente.
Mas se você não tiver o conhecimento, você vai fidelizar o cliente? Como? E o maior segredo é fidelizar o cliente, né, É fidelizar o cliente. Você só consegue fidelizar o cliente quando você realmente aplica o que você sabe. Só que aí tem a influência de muitas coisas. E aí a gente não fala só de treino em si, né? Quando a gente fala de fidelizar o cliente, a gente fala de realmente entender o que ele necessita. Porque muitas vezes quando o cliente fala para você que quer, eu quero hipertrofia. Vamos dar um exemplo. Você chega para fazer a avaliação, aí você pergunta assim, qual é o seu maior objetivo? O meu maior objetivo é ficar gostosa. Ficar gostosa. Show, perfeito. Aí você vai atender e montar um programa para ela ficar gostosa. Só que o maior segredo é você fazer a última pergunta. E a última pergunta é: o que é ser gostosa para você? Porque muitas vezes o meu ponto de vista de ser gostosa é diferente do dela. Do dela. Sim. Quando você faz essa última pergunta, ela responde: é ser bem magrinha. Né? Ter a coxa grossa. A coxa eu nem ligo muito, mas eu quero que minhas costas estejam marcadinhas. Isso já é ser gostosa. Então, se você entende o que é ser gostosa para ela, você consegue ir direto ao ponto. E aí... Você em vez de você ir em linha, você corta o... Isso e aí. você já vai direto no objetivo. Você ganha tempo. Você ganha tempo. E isso daí é um grande segredo para muitos profissionais que não conseguem enxergar isso. Porque eu vejo muitos profissionais de personal, né? De personal, que eu não sei como que funciona, está funcionando o mercado agora, mas a avaliação, né? Avaliação de quanto em quanto tempo, como que funciona essa parte de avaliação, porque eu conheço profissionais que treinam há anos, pessoas, mas acho que só deve fazer avaliação só de olho, entendeu? Só de olho. Aí eu não sei como que funciona em questão dessa dinâmica, né? Bom, o primeiro passo sempre vai ser a avaliação, né? O primeiro passo sempre vai ter a avaliação. E aí, nessa avaliação, dependendo de como esteja realmente a composição da pessoa, estrutural, né? Digamos que a pessoa esteja muito acima do peso e um volume abdominal muito grande. Então, qual é o objetivo? O objetivo é emagrecer? É emagrecer. Então, eu não preciso fazer percentual de gordura, beleza? Mas eu preciso ter as medidas métricas do tórax, do abdômen, da cintura, do quadril, até porque tem uma tabela que a gente consegue perceber o risco coronariano, que são doenças cardíacas, né? Por conta dessas medidas de cintura, abdômen e quadril. Isso. E aí, através dessa tabela, a gente consegue orientar o aluno a falar, cara, a gente precisa acelerar o processo de emagrecimento, porque você está correndo o risco de ter uma doença de coração, né? E aí a pessoa, a partir disso, ela já sabe que ela está acima do peso, ela já sente dores lombares, ela já não tem um sono muito bom, ela já tem dores no joelho. Isso tudo é reflexo de estar acima do peso. E agora ela corre risco de, além disso tudo, ainda ter uma doença de coração, imagina. Aí ela começa, né? Aí vai ficar hipertensa, aí corre o risco de ter um infarto, tudo por conta disso. Então, se a gente já emagrecer e diminuir essas circunferências, já vai adiantar muito, tá? Uma outra coisa que é mais importante do que essas circunferências, que é tão importante como, né? Tão importante como, é a avaliação postural. A avaliação postural. Isso é verdade. E aí a gente coloca o aluno ali em pé, né? E você começa sempre pelo pé, porque muitas vezes
o desvio de ombro que ela tem, numa assimetria no ombro, vem lá do pé. E uma coisa vai puxando a outra. E aí, se a gente entende que ela não precisa ficar fazendo flexão de quadril para diminuir a dor lombar, mas sim um exercíciozinho de dobrar o pé e arrastar e puxar, pisa assim, né, com a ponta, com os pés em cima da toalha, e só vem trazendo a pontinha do pé, enrolando, puxando a toalha. Aí depois você bota um pezinho na ponta da toalha, ela vem fazendo. Isso só para poder fortalecer a musculatura e ela aumentar o arco do pé dela. Ela tem um pé, um pé chato, né? Isso. E o outro não. Ela aumenta tem ali só puxando. Cara, interessante. Isso aí. Cara. E aí, como que é que a gente consegue fazer isso? Como que a gente analisa isso? Né? Você olha o pé, um pé é chato. E o outro pé, ele é cavo. Ele tem a curvatura normal. E aí? Aí você fortalece um. Aí o outro que já é cavo, você precisa fazer esse movimento? Não precisa. Isso você só consegue ver na avaliação. Você vai ter que analisar e olhar direitinho, com calma. Então, não adianta você fazer uma avaliação ali de 20 minutos. Você vai ter que realmente olhar para poder ganhar tempo depois. Isso daí é muito, muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, com essa sua trajetória, o que a gente tinha conversado, como que funciona em questão um profissional de educação física, ele procurar meios assim, vamos supor, eu fui para um salão de academia, aí eu estou trabalhando num salão de academia, eu tenho que aprender a finanças, né? Aprender a gerir, né? Os meus negócios, porque eu sou um profissional, eu tenho que aprender como que eu posso sair de um estágio de um salão de academia para organizar, para dar um personal. Vamos por etapa. Dá o personal. E quando dá o personal, você consegue meio que avaliar que eu posso montar um negócio. Sim. Bom, vamos lá. Eu sou um estagiário, né? Estou no salão de musculação, sou um estagiário. Para eu atender como personal, eu preciso estar formado. Sim. Então, eu já dei um passo a mais. Beleza? Na WFit, como que a gente faz? Eu mesmo que sou o professor que treino os estagiários. Ah, tá. E acompanho também o desenvolvimento dos professores, porque a gente precisa falar a mesma língua, beleza? Então, como que acontece na WFit? A gente tem um programa de personal, onde o estagiário ele acompanha o aluno de forma personalizada, como personal. Ou seja, a gente tem ele consegue já ali analisar de forma profissional como que ele vai dar esse pontapé. Como que vai ser quando ele se formar? Entendi. A gente já tem esse projeto lá. Tá? O estagiário ele acompanha o aluno como personal. Interessante. Tá? Ele é contratado para isso, como se fosse o personal. Ele é o personal, mesmo sendo estagiário. Mas ele tem o professor do salão, ele está sendo orientado isso, a como fazer, a como acompanhar. Entende? Então, isso faz com que ele esteja à frente de muitos outros estagiários que estudam com ele, mas que não têm a prática ainda. Um exemplo é quando uma estagiária chegou para mim e falou assim: Anderson, a aluna ela tem condromalácia patelar. Aí eu falei: perfeito. Ela: Anderson, perfeito? Eu falei: sim, perfeito. Ela não escolheu você para ser a personal dela, então você vai cuidar disso. Você vai ser expert em condromalácia. Você vai estudar tudo sobre condromalácia. E aí você vai falar sobre isso, a gente vai estudar isso, a gente vai aprender isso. Ou seja, quando se fala de condromalácia, é ela. É ela. Ela é especialista. Aquela dali vai
vai te dar tudo. Isso aí. Aquele dali ele entende tudo de empicodilite. É sobre isso. Interessante isso. E você ter uma equipe que engloba todos que entende todas essas patologias, né? E aquilo dali te deixa aqui assim, ó, tranquilo e só analisando. Sim, isso aí. Só analisando. Cara, você tem que se colocar à disposição de aprender. Não adianta. Muitas vezes, alguns estagiários, eles se portam como se realmente fossem estagiários. Só que você pode se portar como se profissional já fosse. Porque você está estudando, você busca conhecimento por fora. Você não precisa esperar se formar para poder ver como funciona para montar uma consultoria online. Uhum. Ver como funciona para acompanhar como personal. Como funciona para ser um empreendedor, criar o seu próprio negócio. Sim. Porque quando você começa a atender personal, você já é um empreendedor. Quando você começa a montar, quando você pensa em montar a sua consultoria online, você já é um empreendedor. Então, você vai ter que buscar outros conhecimentos fora da área técnica. Você dá personal? Dou. Você dá personal? Sim. E como que é dar personal? Como que é essa sua organização de dar personal e cuidado das coisas? Como que funciona essa organização? Porque eu vou ser sincero, você faz todas as suas coisas e ainda organizar para dar personal, assim, não é para qualquer uma pessoa. Tem que ter a sua organização. Como que funciona isso? Bom, antes eu morava longe da academia. Ou seja, eu passava o dia inteiro fora de casa. O dia inteiro fora de casa. Porque se eu voltasse para casa para almoçar, depois eu teria que enfrentar um trânsito muito pesado para voltar para a academia de novo. E isso a academia já era WFit, estou falando da WFit, tá? Então, acontecia isso. Muitas vezes a minha organização era muito boa no trabalho, mas eu me afastei da minha família para poder fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu me mudei para perto da academia. Aí agora eu acordo num horário tranquilo, eu tomo meu café da manhã em casa, vou para a academia. Volto em casa, almoço tranquilo, aí volto para a academia. Volto em casa, janto, e aí eu não preciso mais voltar para a academia. Aí fechou meu dia. Isso acontece hoje por quê? Há uns anos atrás, a gente achava que rotina, o nome rotina, era algo ruim. Como tipo assim, vai viver na mesmice, vai passar sua vida toda na mesmice. Não, rotina não tem nada a ver com mesmice. Rotina é organização. Então você vamos lá, e aí são metas, né? A nossa vida ela tem que ser pautada em meta. Até para absorver conhecimento precisa de meta. Então, bom, eu quero saber de anatomia. Quem é o cara que hoje fala melhor de anatomia? Vou pesquisar. E aí você vai lá. Vamos lá, eu tenho uma semana. Uma semana vou aprender só sobre anatomia. Anatomia de quê? Do quadríceps. Como funciona a contração muscular do quadríceps? Qual o movimento? Qual é a ação da contração do quadríceps? Cara, perfeito. Ou seja, eu criei uma meta para aprender. Se eu crio uma meta para aprender, eu preciso criar uma meta também para me organizar. Cara, eu preciso me organizar, preciso aprender a me organizar. Preciso criar uma rotina que realmente vai me trazer um resultado positivo. Porque as pessoas falam, não, eu vou ter muito resultado, mas o seu resultado também pode ser negativo. Então você precisa se organizar. E você precisa saber que o seu resultado pode ser negativo e como você vai sair para poder consertar esse resultado. Isso aí. Entendeu? Então você tem que ter essa percepção de saber que aquilo dali também pode dar errado
e você tem que consertar aquilo dali que vai dar errado. Isso aí, né? isso aí. E aí eu fiz uma dinâmica na reunião com uma professora uma vez, que eu peguei 2, aí encostei um no outro, de frente, assim, bem pertinho. Eles estavam afastados e eu falei, ó, dá um passo à frente. Aí deu um passo, outro passo. Eu falei, dá um passo de lado. Aí afastou. Beleza, vem aqui agora, mais um passo. Aí pareou, um do lado do outro. Eu falei, o que vocês estão vendo um do outro? Ah, não estou vendo nada. Então daqui para frente, o que tiver errado, já era. Então, o que a gente vai fazer agora? Dá um passo para trás, dá um passo. Tá vendo agora? Tô. Agora você consegue analisar de que o ombro vai bater um no outro. O que você vai precisar fazer? Você analisou, você muda a trajetória, dá mais um passo para o lado. Passou. Agora você avança, você vai saber que o ombro não vai bater, porque você já treinou isso. Então, dá um passo atrás, analisar para você dar 2 passos para frente. Isso é muito bacana. E isso, como você me perguntou, como que ele vai fazer para poder se tornar um empreendedor, para se tornar um empresário e depois se tornar um investidor. Tem uma escala e aí você vai aprendendo a fazer isso. O investidor é quando ele já está fora do negócio. Ele investe no negócio, ele está de fora e o lucro ele vai caindo. Por quê? Porque você se preparou quando era estagiário. E isso você pode ir galgando isso. Isso é para qualquer um. Isso é para qualquer um. É o quanto você está disposto a se colocar à disposição. O quanto você está disposto. O quanto você realmente quer se colocar à disposição de aprender como faz todas as coisas. Né? Isso aí. Cara, muito importante. E aí, Kleber? Tá maneiro demais. Kleber, fala aí. Só pra gente dar aquela... Pô, tô sentindo falta do chat hoje, hein? Tá sentindo falta? Mas vocês estão aí assistindo a gente? Comenta aí no chat. A gente não vai conseguir ver o chat, mas vocês podem estar conversando entre vocês aí. É isso aí. Kleber. Fala aí. Eu tô vendo você hoje com a camisa do Fluminense, hein? É verdade. Por quê? O que vai acontecer alguma coisa por essa semana aí, por semana que vem? O que tem? Vai acontecer um negócio interessante aí em breve, mas na verdade eu nem pensei nisso. Eu peguei a primeira que eu vi realmente no armário. Você é demais, Kleber. Mas é isso aí. Mas parabéns pra vocês. Na verdade, hoje é dia 25, já começou. Hã? Já rolou já o jogo. Já rolou, né? Então a gente não sabe o que rolou. Espero que eu esteja feliz hoje. Não, você vai estar feliz, você vai ter, eles não vão decepcionar, não. Eu tô torcendo por vocês. Muito obrigado. Eu não vou torcer não vou torcer pra gringa, né? Eu tenho que torcer pro meu Brasil, né? Tem como torcer pro Al Ittihad, nem pro City, não tem como. O Rally, não tem como. E me conta mais aí sobre essa... sobre a WFIT, como que funciona a dinâmica lá, de trabalho, isso, aquilo. Me fala um pouquinho da WFIT. O que é a WFIT hoje? A WFIT hoje, né? A WFIT hoje, ela é o espelho do meu professor do estágio. É mesmo, cara? Atendimento, cara. Cuidado. Caraca, cara, você acabou de falar uma coisa muito importante, que é, assim, eu acho que é a peça-chave de tudo, mano. O cuidado e o atendimento. Fala um pouco sobre isso, que você é fera nisso, que eu sei. Vamos lá. Eu criei uma metodologia. E todo estagiário, quando ele começa com a gente, a pessoa, né? Quando ela começa a trabalhar com a gente e ela ainda está como estagiário, ela já aprende a metodologia. E a metodologia é 1 de 1 para 1. 1 de 1 para 1 é o seguinte: tem um salão de musculação. E aí, exercício. De uma série. Uma série de um exercício. É assim que funciona. Você chega, você está treinando, digamos que você esteja fazendo rosca bíceps. Eu vou chegar em você, um aluno. Pô, vamos lá, deixa eu ver você executando. Cara, muito perfeito. Contrai um pouquinho mais o abdômen, estufa um pouquinho mais o peitoral, ajustou. Agora, você tem que fazer quantas repetições? 10. Beleza, vamos fazer. Isso, ótimo. Vamos lá, vou contar junto com você. Eu vou te ajudar. 11, 12, 13, 14, 15. Continua fazendo. Você consegue. Vambora. Isso. 22, 23. Aí, parou? Beleza, ótimo. Coloca no chão. Viu? Qual é o seu objetivo? É hipertrofia.
Ah, é aumentar a massa muscular. Cara, perfeito. Você viu que a carga que você está usando ela não está adequada? Então vamos para o seguinte, descansa que eu vou te ajudar de novo. A gente vai aumentar um pouquinho essa carga para a gente ver a carga ideal para você. Na tua série não tá que você tem que fazer entre 10 e 12 repetições? Então a carga ideal é a que você só vai conseguir fazer entre 10 e 12 repetições. Beleza? Beleza. Aí quando acabou ali, o que aconteceu? Eu ajudei de 1 para 1. Um aluno, um exercício, uma série. Aí, quando eu saio dali, qual é o aluno mais próximo? O que está no agachamento. Eu vou no agachamento. Minha amiga, vai executar agora? Ah, vou sim. Ah, então vamos lá. Vou te acompanhar. Ela faz. Cara, isso é aí, quando acabou de fazer. Aí, quando acabou de fazer, beleza. Viu que você consegue fazer mais um pouquinho? Vamos adequar a carga? Ou então não. Olha, seu joelho está entrando um pouquinho, está acontecendo um valgo dinâmico. O que a gente vai fazer? Vamos botar um calçozinho no calcanhar? Vamos ver você executando? Porque de repente pode ser isso. Aí fez, não é isso. Sobrecarga, vamos diminuir um pouquinho a carga? Aí vai lá e diminui a carga. Aí acabou, ou seja, acompanhei um aluno em um exercício, em uma série. Cara, o que você está falando... Você vai só passando, vai passando. Você está falando, o que acontece? Eu treino na academia, eu coloco fone de ouvido e eu me concentro total no que eu estou treinando. Mas só que muitas das pessoas já me conhecem, já sabe que tem podcast, isso, aquilo, sabe que eu sou profissional de educação física, isso, aquilo, coisa e tal, e quer tirar dúvidas. Mas só que eu não falo porque é antiético, porque tem um profissional do salão, da academia, isso, aquilo, coisa e tal. Mas tem algumas pessoas que eu conheço. E eu acabo vendo algumas coisas erradas, ou não errado, que possa ser melhorado, que você analisa a biomecânica, analisa o físico da pessoa, você vê o que a pessoa quer buscar, entendeu? Mais ou menos isso assim. Aí o que acontece? Eu tava malhando bíceps. Aí eu tava executando isso, aquilo, coisa e tal. O rapaz, ele também tava malhando do lado. Aí eu tava incomodado. Ele fazendo aquela execução ali, isso, aquilo, coisa e tal. Aí quando ele colocou o peso no chão, eu fui e coloquei o fone de lado. Eu falei, cara, posso te dar uma dica? Caramba! Posso te dar uma dica? Ó, a forma que você está fazendo tá certíssima. Tá certíssima. Mas, olha, é desse jeito aqui, isso, aquilo, coisa e tal, vai melhorar e você vai conseguir hipertrofiar muito mais. Você não está querendo hipertrofia? Ele, como que você sabe? Eu falei, pela carga que você está colocando aí e a execução que você... Eu falei, você está prestando atenção? Eu falei, eu tive que prestar atenção porque eu achava que poderia melhorar um pouquinho mais. Aí ele virou e falou, você dá personal? Eu falei, poxa, eu não dou personal. Ele, não, porque eu gosto, eu fico só te vendo treinando aí, que não sei o quê. Eu queria falar contigo, mas só que eu tenho vergonha, isso, aquilo, coisa e tal. Eu falei, então, eu só vou te explicar. Eu expliquei pra ele, isso, aquilo, coisa e tal. Ele, obrigado pela dica, que não sei o quê. Aí ele já queria falar, eu tava vendo você fazendo a execução de remada, eu também estava precisando saber como que fazer, porque eu acho que eu faço errado, isso, aquilo, coisa e tal. Aí eu falei, cara, eu posso te explicar. No dia que eu estiver na academia e você estiver treinando, você chega para mim e fala, e eu vou lá e faço 2 exercícios com você lá, junto com você, porque eu não posso... Mas aí eu vou lá e executo 2 com você só pra você ver como que funciona, isso, aquilo, coisa dali. Obrigado, irmão. Qual é a sua rede social? Deixa eu te seguir lá, isso, aquilo. Aí começou a me seguir, coisa e tal. Muito aí eu falei, isso daí é uma coisa que acontece. É uma coisa que acontece, que é natural do profissional analisar, olhar. E a gente vê que essas academias todas lotadas, mano. Todas lotadas. E você vê que... Não é nem pelo profissional que está no salão, não consegue atender todo mundo. Sim. É verdade, Rafa, ele tem um outro método também de estar ensinando as pessoas. Olha só esse método aqui que eu vi. Eu ia falar isso, Já viu esse método já? Já viu já isso aí? Ele vê que a pessoa precisa de um incentivo maior, né? Ele pega o telefone da aluna. Aí sabe onde ele coloca? Olha aí.
Agora vai ter um incentivo maior. Agora vai. É ruim que ela vai largar. Não larga não. Não larga. E conseguiu fazer. Conseguiu. Conseguiu. Interessante. Eu vejo os vídeos dele muito bacana que ele faz lá na... Muito, muito legal. Mas o que você estava falando sobre... Você falou que o rapaz, ele ficou sem graça, né? De falar com você, ficou envergonhado de pedir ajuda, né? Você sabia que 90% das pessoas dentro da academia têm vergonha de falar com o professor? E quando eu falo com elas assim, olha, você pode ficar à vontade, você pode tirar dúvida, chama o professor, pede para ele olhar. Elas falam assim, mas eu não quero incomodar. Que isso? Só que ele é o profissional do salão. Ele tá ali só para ajudar, só para tirar dúvida e ajudar a fazer também. Entende? Então, elas têm vergonha de pedir ajuda. E aí, o que eu peço muito e acompanho os profissionais lá na WFIT, eu peço muito isso. Cara, não se preocupe só com quem vai até você. Não se preocupe só com quem vai até você, porque muitas vezes essas pessoas que vão até você, elas já sabem fazer, elas querem colocar mais carga, mas a gente precisa se preocupar também com as pessoas que não vão até você, porque tem gente que ela porque é do comportamento, né? É do comportamento, e lá a gente tem também o treinamento de análise comportamental, para você saber se o aluno ele é mais fechado, mais introspectivo, e aí você começa a analisar e a perceber esse comportamento característico de cada um, e você sabe como vai agir. Então você sabe que não precisa ficar lá no aluno falando com ele assim, tá errado, hein? Levanta um pouquinho mais. Tá dobrando, seu joelho dobrou muito agora no stiff. Olha essa lombar. No outro dia ele já não volta. Aí no outro dia também não. Até ele imaginar que você esqueceu dele, para você não chamar a atenção dele de novo. Só que você está chamando a atenção dele de forma que você quer ajudar ele, mas não é a característica comportamental dele. Então você tem que chegar do ladinho dele e falar ali baixinho e tal, daqui a pouquinho eu volto para ver de novo, tá bom? Continua fazendo. E você sai de perto. Tem aluno que você só cumprimenta, só dá boa tarde. Ele não vai te dar boa tarde porque ele não quer ser visto por você nem por ninguém. Então ele vai chegar ali e vai direto para a esteira. Aí você vai lá e fala, oi, tudo bem? Boa tarde. Eu tô aqui só para te ajudar, tá bom? Se precisar, pode falar comigo. E sai de perto. E aí você fica acompanhando ele de longe. Se tiver com excesso de carga, se estiver fazendo um movimento que não seja tão saudável para as articulações, aí você só chega lá do lado dele, o movimento tá legal, hein? Meus parabéns. Ou você sai, sempre assim. Lá a característica da WFIT se você não tem o que corrigir com aquele aluno, você simplesmente elogia. Se não tiver o que corrigir, elogia. Mas fale com todo mundo. Cara, essa semana agora aconteceu comigo uma situação muito... Eu fiquei muito feliz. Eu tinha ido um tempo atrás num torneiro mecânico, Rodolfo, ali perto não tem a Colurb ali, indo ali perto da Taigo, logo depois da Taigo ali, aí você passa por baixo, aí tem a Colurb ali. Sim. Do lado o Rodolfo trabalha ali, eu faço muito trabalho com ele lá por conta de peça de maceira, ele faz peça na hora, ele fez muita parada para mim daqui. Eu transformei algumas barras que eu tinha era barra com entrada de anilha normal e eu coloquei para furação olímpica. E ele faz isso tudo pra mim lá, entendeu? Aí, eu tava conversando com ele virou pra mim e falou assim, Rafael, queria falar uma parada contigo. Você entende, você que mexe com esses negócios de academia aí, essas pessoas que não sabem meio, mexe com esses negócios, eu tô sentindo uma dor aqui assim, no meu ombro assim, que não sei o quê, mas só que eu não faço nada com esse ombro e o que eu faço, mais coisa, eu não sinto nada
e o que eu faço menos, eu estou sentindo muita dor nesse braço. Aí eu falei, cara, você tá com a sua musculatura fraca do seu deltoide, isso, aquilo, coisa e tal. Aí eu falei, você já foi no médico já para poder ver? Aí ele virou e falou assim, pô, vou no médico. Aí ele foi, pegou, posso pegar seu WhatsApp? Foi, pegou meu WhatsApp, isso, aquilo, coisa e tal. Aí eu falei, aí foi, passou o tempo, aí eu tive que fazer mais um trabalho com ele lá e peguei e voltei lá. Ele, Rafael, fui no médico, o médico falou pra mim, pra academia. Falou que pra mim passou 10 sessões de fisioterapia e depois de fisioterapia ele falou que eu tinha que fazer musculação. Mas eu não dou pra esses negócios não, mano. Aí eu falei, calma. Aí eu falei, ó, sabe o que tu faz? Ele, pô, eu não quero fazer nem fisioterapia. Eu falei, calma aí. Vamos por etapa. Compra um elásticozinho. Aí eu fui e mostrei pra ele um elástico, esses beds. Uhum. E começa a fazer em casa lateral. Ah, eu sei, eu já vi um vídeo, eu coloquei no coisa, eu vi um videozinho desse, fazendo fortalecimento do coisa. Ele, então tu já pesquisou já, né? Aí eu falei, então, compra e começa a fazer em casa. Faz dos dois lados, isso, aquilo, coisa e tal. Depois tu me fala como que vai ser o resultado. Ele, voltei lá, aí ele falou, caraca, melhorou, que não sei o quê. E eu e minha esposa agora estamos empolgados, a gente vai pra academia. Aí essa semana eu peguei e fui lá, ele, Rafael, eu fui na academia, mas só que eu vou falar uma coisa pra você, eu não tô querendo voltar mais não. Eu não tô querendo voltar porque, cara, é isso mesmo, a musculatura que a gente treina, um dia depois, ela tá tudo dolorida. Teve um dia que eu não tava aguentando levantar um pedaço de ferro aqui, que não sei. Ele falando, aí eu falei, cara, é por aí. Mas só que o segredo do resultado é isso daí. Essa dor aí é que você tá fazendo da forma certa. A sua musculatura, ela tá pegando aí. Então, eu tô sentindo o peito, eu tô sentindo aqui, isso, aquilo. Olha, você tá sentindo. E é isso aí. Ele, não, treinar é muito ruim, mas eu vou ter que fazer esse negócio, eu vou continuar fazendo. Mas não tem nada que dá um estímulozinho, não, que não sei o quê. Aí eu falei, tem? Você tem problema? Tem algum problema cardíaco, assim, coisa e tal? Ele, não tem nada não. Eu falei, calma aí que eu vou pegar no carro pra você agora. Eu fui lá e peguei um pré-treino meu. Ele, esse daqui é o meu pré-treino. Você toma umzinho que vai dar um estímulo em você, isso, aquilo, coisa e tal. Ele foi, pegou e me mandou mensagem 2 dias depois. Rafael, eu tomei o seu pré-treino, eu tô treinando, eu tô empolgado. Isso eu falei, vai devagar que você vai pegar o gostinho pelo negócio. Ele, não, o professor lá da academia falou que eu até tenho uma posturazinha que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fiquei feliz, eu falei, pô, isso aí. Aí toda vez eu mando uma mensagenzinha pra ele. E aí, como é que tá aí? Tá indo? Mas não é nem só para saber, uma Sim. pessoa que a gente está incentivando, né? Sim, isso daí é muito importante, cara. O cuidado faz toda a diferença, né? E a nossa vida, ela é sobre cuidar de pessoas, né, cara? Você precisa influenciar as pessoas a fazerem coisas boas. Verdade. Nossa vida é feita de movimento, Rafa. Quando você fala para ele, cara, você precisa movimentar o braço. Tá sentindo dor por falta de movimento. Sentindo dor por falta de movimento. De movimento. Isso aí. E a gente foi criado para viver em movimento. Esse é o segredo. A estagnação, ela é falta de movimento. O platô, ele é falta de movimento. Lembra que eu falei? A gente entra, de repente, a estagnação e a estagnação não é ruim. É bom. Você está colocando em prática, só não vai ter crescimento, mas também não vai cair. Mas é porque você está colocando em prática. Você só não vai crescer, mas você está treinando aquilo. Já deu certo, você continua treinando. O platô e a estagnação. Ou seja, se você não tiver a consciência de que você precisa aprender uma coisa nova, fazer um movimento novo, criar uma habilidade nova, você vai ficar com aquilo ali durante quanto tempo? Por isso que servem as metas, por isso que a gente fala o tempo todo de meta, né? De criar uma rotina. E aí você fica ali fazendo aquilo que você já aprendeu a fazer, só que você não desenvolve mais. Aí até quando esse platô é bom? Até quando essa estagnação é boa?
Porque chega numa fase que a gente entra na estagnação. E você se mantém numa estagnação se você não tiver ligado, se você não tiver o estalo de que, caraca, calma aí, preciso ir, preciso avançar. Aí começa a influenciar. Cara, é muito interessante isso, porque o que acontece? O treinamento para tudo, para o corpo, para a mente, é uma parada muito, muito surreal, porque sempre quando você está em movimento, treinando aquilo, a mente, treinando o corpo, o resultado, ele sempre está ali. E você está aprendendo muito, você está aprendendo. E a musculação é uma parada que você está aprendendo o tempo todo. Quando você está fazendo uma execução, até eu, quando eu estou fazendo uma execução, aí eu fecho os olhos, eu vejo que pega uma musculatura diferente ali que eu nunca tinha sentido. Sim. Entendeu? Quando eu coloco uma carga, eu faço uma progressão de carga, isso, aquilo, aí eu vou e puxo. Eu falei, caraca, mano, é aí, eu vou ficar aqui. Pum. Aí eu vou executando ele. Caraca, não tinha sentido essa musculatura ainda. E olha quanto tempo eu treino. Aí vamos supor, do nada você pega, tem que parar de treinar, aquilo dali vai atrofiando. Vai atrofiando. A gente vê muitas pessoas aí, tipo, acabou de se aposentar. Vou me aposentar, não vou fazer mais nada. Aí era uma pessoa que com a mente ativa no determinada função e do nada para de fazer aquilo, se aposenta, não vai fazer mais nada, só vive ali, internet, roletando na internet, isso, aquilo, colhendo informações que não vai te trazer a nada, isso, aquilo, daqui a pouco tá com Alzheimer, vai indo, aí você vê que aquela pessoa ela vai envelhecendo, não fisicamente, mas vai envelhecendo de mente, isso, aquilo. Então isso daí, pro corpo também, funciona muito. Se você não manter o seu corpo ativo na atividade física, seja qual for a atividade física, cara, você vai ter... não vai ter longevidade, né, pro seu corpo. É por isso que a gente tá aqui para mostrar para vocês que o quanto é importante, quanto foi importante na pandemia a atividade física, né? Sim. Isso daí assim, eu acho que todo mundo tinha que fazer atividade física, muita coisa, né? Quando você fala de atividade física, as pessoas criam uma repulsa, porque elas olham para o lado de exercício físico. Uhum. A diferença de atividade e exercício é o seguinte: a atividade é o que você gosta. Isso aí. Algo que me desestressa e me deixa super tranquilo. Futebol. Durante o jogo de futebol ali, cara, não penso em nada, só penso naquilo ali. Você joga? Jogo um futebolzinho no fim de semana. E aí é algo que eu gosto muito. O Cleber também joga. E me joga. Desestressa. Ele tem um porte de... Sim. Ele joga no futebol da empresa. Da igreja. Uhum. Aí, no outro dia ele não... Ô Cleber. Acontece. Eu vou falar pra você. Eu teve um futebol, eu jogava muito futebol. Uhum. Mas hoje eu tô com a minha musculatura, eu tô pesado, né? Tô muito pesado. Aí eu fui cismar de jogar um futebol dos amigos lá na Tijuca. Uhum. Toda segunda-feira. Eita. Toda segunda-feira. Mas eu não tinha noção da força que eu estava. Aí era futebol de quadra. E eu sou goleiro. Então, o goleiro na quadra, ele avança. Sim. Ele chuta também. Isso, aquilo, coisa e tal. Eu fui chutar uma bola pro gol. Eu dei tão forte o chute. Fiz o gol, isso, aquilo. Mas estirei aqui a musculatura interna. Na hora, ficou tudo roxo e saí fora. Nunca mais voltei. É sinistro, cara. O futebol, ele em si, né, Kleber? Ele deixa judiado, não deixa? Até hoje minha perna tá doendo. E não precisou nem dar um chute tão forte. Não precisou nem dar um chute tão forte. Pra tu ver como que é uma atividade que você fala que te deixa
tranquilo, né? Você tá ali para se desestressar, isso aquilo, coisa e tal. Então, todas as pessoas têm uma atividade para... Assim, quando você virou e falou, a atividade física é algo que você gosta, né? Sim, sim. Lembra que eu falei antes que o maior segredo está na última pergunta pro aluno? Que é o que é, né? Ó, tem uma aluna minha que é o seguinte, ela quer muito hipertrofiar. Ela quer muito hipertrofiar. Só que a gente sabe que ela treina de segunda a sexta-feira na academia com a musculação, né? A gente sabe que o treino aeróbico de endurance, ou seja, o treino aeróbico de longo tempo, né? De 45 minutos, 50, ele vai contra ao ganho de massa muscular. Ele vai contra. Tá? Sim. Mas se você quer manter essa atividade de longa distância, de longo tempo, né, que nem eu falei, acima de 45 minutos, você vai precisar comer mais, que aí ele não vai atrapalhar na hipertrofia. Só que ela não consegue comer mais quantidade do que ela está comendo agora. Então, logo, como ela gosta muito de fazer essa atividade aeróbica, ela acaba tendo uma perca de massa muscular também. Então, você acha que eu disse para ela parar com essa atividade de pedalar e de corrida no fim de semana? Não. Eu falei, cara, continua com essa atividade. Porque quando ela fala dessa atividade, o semblante dela muda. É diferente de quando ela está falando da musculação. Ela fala da musculação assim, eu estou fazendo a musculação. Porque eu não faltei ontem, estou treinando certinho, tá? O semblante. Estou treinando certinho, tá? Mas no final de semana eu dei uma pedalada. Olha o semblante, irmão. Então, quando você para ouvir e fazer pergunta, faz a pergunta certa, meu irmão, você não vai tirar essa atividade. Você vai falar para ela, tá, você não tá, então vamos criar uma estratégia. A gente vai manter essa atividade, mas a gente vai ter que aumentar um pouquinho só numa refeição. Vamos começar aumentando por uma... Aí qual a estratégia? Coloca uma refeição líquida. Coloca uma vitamina, sabe? Uma vitamina e tal. E vai ajudar, vai aumentar a quantidade de calórica e tudo mais que a gente sabe. Então, uma estratégia. Vai resolver o problema dela todo? Agora não. Mas eu não posso tirar essa atividade que ela gosta tanto de fazer. Não posso tirar. E o tão importante do profissional saber essa avaliação que você fez aí, vamos supor, a gente começa a avaliar o que você foi, a gente está fazendo uma avaliação física e a gente vai e faz a tal da pergunta. Mas, tipo, qual tipo de atividade física que você ama fazer? Isso aí. Né? Implementa no dia a dia. Qual o tipo de atividade física que você ama fazer? Eu amo fazer luta. Falei, aqui na minha academia não tem nenhum saco de coisa. É uma ideia. Vou colocar um saco ali naquele canto ali e em algum momento vai ter uma luva pendurada, isso, aquilo, e ela pega e faz alguma coisa ali que eu vou também puxar ela. Eu gosto de surfar. Isso, aquilo, nas minhas horas vagas, mas só que eu estou precisando fortalecer o equilíbrio, isso, aquilo, coisa e tal. Tem algo da atividade física, lateralidade, isso, aquilo, coisa e tal, para você fortalecer. Então, é alguma coisa que você tem que puxar também na hora de você montar o seu plano de treino também, né? Sim, avaliar também, né? E pensando então no dia a dia, o trabalho, com que ela trabalha. Porque eles não são atletas, nossos alunos não são atletas. Então, qual é a magnitude de você gerar qualidade de vida? É fazer com que ela faça algo que seja proveniente para a melhora do dia a dia. Então, olha só, vamos pensar numa pessoa que trabalha mexendo em ar-condicionado. O ar-condicionado lá no alto. Aí, a posição.
parafusando, segura aqui, aí parafusa, tira aqui, faz assim, aí fica aqui com o ombro o tempo todo aqui. Sim. Ou seja, deltoide encurtado, trapézio encurtado, aí fica ali a maior parte do tempo. E aí você vai chegar na academia e vai passar desenvolvimento para ele. Só que ele já está com a musculatura encurtada. É verdade. Entendeu? E por que ao invés dele fazer desenvolvimento, por que você não passa alongamento de trapézio, alongamento de peitoral. Fortalecimento do core? É isso. É algo que seja funcional. Trazer funcionalidade para o dia a dia. E nisso tudo que você falou, o que você faz, né? O que você faz no seu dia a dia. Isso. Me conta um pouquinho como que é a sua trajetória do seu dia. Como que é o seu dia? Meu dia. Bom, logo cedo eu já vou para a academia. Né? Quando eu chego na academia, primeira coisa, computador, abro o computador e aí trabalho sentado para poder analisar os números do dia anterior. Os números, entrada, saída, aí eu. Sim. Eu. E aí, o que eu faço? Eu vou controlando as entradas e saídas, jogo para a planilha, o sistema mostra. Isso é um controle, é a parte administrativa. Sim. Você precisa ter, né? E aí, a partir disso, já estou aguardando o horário. Isso na terça e quinta-feira. Eu não atendo alunos de personal, terça e quinta. Então, o trabalho é altamente administrativo. Então, toda terça e quinta, eu estou ali só para isso. E aí, vamos lá, indicadores. Quando a gente fala de indicadores, eu estou ali, aí tem um horário. De manhã, eu tenho a gerente comercial. E aí, eu estava com ela ontem de manhã, a gerente comercial de manhã, e trocando ideias sobre como melhorar a recepção dos alunos. Como melhorar o atendimento para as pessoas que estão indo embora, acabou o treino e estão indo embora. Qual a postura das pessoas que estão ali prontas para isso? Como que a gente pode melhorar isso? Então, a gente fica ali trocando ideia, ou seja, estou sentado a manhã inteira. Quando chega a tarde, eu tenho a coordenadora técnica. E ontem a gente ficou trocando ideia de como melhorar. E aí a gente fala, né, aí vamos lá, vamos criar para já janeiro. Como que a gente vai começar janeiro? Para a gente começar janeiro, a gente precisa treinar em dezembro. Então, ontem a gente estava batendo papo sobre isso. A estrutura de atendimento no salão de musculação. Estrutura de atendimento para as aulas coletivas. Então, ou seja, eu fiquei sentado o tempo todo. Aí, eu uso para mim sempre quando eu digo que passei a manhã toda sentado, não é que eu passei a manhã toda sentado, é que toda a minha atividade era sentado. Só que tem uma técnica chamada Pomodoro. Técnica Pomodoro. Se colocar no YouTube, você consegue ver a técnica. É muito bacana. Pomodoro por quê? É uma técnica inventada na Itália e ela tem um tomate. É um tomate. Técnica Pomodoro. E aí essa técnica, ela traz 20 minutos de atividade e 5 minutos para você dispersar para fazer qualquer coisa. Isso durante 4 blocos. Vai dar um total de 2 horas. Se eu não me engano, são 25 minutos de atividade e 5 minutos para você dispersar, ir pegar um café, fazer qualquer coisa, mas não falar sobre o que você estava fazendo. E eu uso essa técnica. Essa técnica. Aí quando soma 4 blocos, que dá um total de 2 horas, aí você descansa acho que 20 minutos. 20 minutos. É como já está lá já programado, então já vai acontecendo no automático. E aí você sai, conversa, vai. Aí o que eu faço? Estou ali sentado. Então toda hora eu vou no salão de musculação. Aí vou lá, encho a garrafa, dou uma olhada, falo com o professor, com o estagiário, cumprimento os alunos, geral, todo mundo me conhece. Então, a minha atividade é assim. Eu programo a rotina para trabalhar sentado a manhã toda, mas toda hora eu levanto, né? Tenho essa preocupação. Agora, segunda, quarta e sexta são os dias que eu coloco os alunos de personal.
E aí tem um horário específico para eu poder responder no grupo dos alunos da consultoria online. Então, os dias que eu faço, que eu dou personal e consultoria, é o dia mais puxado. Entendi. E aí tem os horários todos estipulados ali direitinho. Porque... Aí. 25 minutos. Focado no que está fazendo. Focado. Aí descansa 5. Aí depois de 2 horas, aí você vai e dá um descanso maior, que é de 20 minutos. Interessante. Para voltar a fazer de novo. Agora tá na moda todo mundo falar que tem déficit, né? Tá todo mundo tá na moda agora. Tem déficit de atenção agora, tem déficit de atenção. Mas nada fala que é o déficit de atenção aqui, onde que tá? Ficar não sei quanto tempo. Não para. Hã? Não para. Não, porque tem aquilo, né, cara? Isso daqui virou uma ferramenta de trabalho. Mas quando é uma ferramenta de trabalho é uma coisa. Mas quando você está perdendo tempo vendo algo desnecessário... É outra coisa. É outra coisa. Mas aí você tem que analisar para ver... E tem uns celulares agora que até mostra quanto tempo você está em tal aplicativo. Sim. Não tem um negócio desse? Tem no seu, só ativar. Tem uma coisa. Você está ficando muito tempo nesse aplicativo, você está ficando muito tempo nesse aplicativo. Então isso é muito importante, né? E você está perdendo o tempo de fazer algo que é o que, Kleber? Ativar o sininho aí, se inscrever no canal, porque você não sabia, cara. Mas só que a maioria das pessoas que assistem o nosso canal não é inscrito no canal. 90%. 90%. Imagino. E tem uma questão também do like também, né? Pô, assiste tudo e não dá o like. Não dá. É incrível, cara. É incrível. Então agora, você vai agora parar tudo que você está fazendo, está assistindo a gente aqui, você vai se inscrever no canal e vai dar o like. Agora, senão não vai ter mais podcast. Vamos cancelar agora. Que isso, não faz isso não. Aí eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste. É muito bacana. A gente vai estudando e conhecendo e conversando com pessoas, né? Esses dias eu aprendi um método de você não procrastinar. Só que você tem que respeitar isso. Procrastinar é o ato de você deixar para depois. Depois. Então, o nome do método é FIA. F-I-A. Faz isso agora. É FIA 5, o nome do método. FIA 5. Faz isso agora. 5, 4, 3, 2, 1. Levanta e faz. FIA, o nome do método. Caraca, interessante. Para você não procrastinar. E isso é verdade mesmo. Porque o grande das coisas é quando a pessoa vira e fala assim, vou começar segunda-feira. Cara, eu acho bizarro isso. Aí eu falei, pode começar... Por que não pode começar agora? Né? Sim. Por que não pode começar agora? Eu já escutei até isso, ó. Eu fiz minha avaliação, o meu treinador montou minha série, mas eu não quero começar nela agora não, vou esperar, semana que vem eu começo nela, mas eu não vou falar nada pra ele não, mas deixa, semana que vem eu começo, porque eu tenho que ver direitinho. Eu falei, gente, por que não começa a estudar a série? Estude, assim, isso é muito importante também, ou seja a consultoria, ou seja no salão, isso é para os alunos, procure estudar o treinamento que vocês estão tendo ali na sua planilha ou no seu método de aplicativo, isso, aquilo, o que seja. Estudem aquilo dali e tenta entender. Tira dúvida com o seu profissional que te acompanha ali. Não pensa que, tipo, tô com a minha fichinha aqui na minha mão e vou fazendo isso, aquilo. Estuda. Cara, por que isso? Para que isso? Isso é muito importante para você, aluno, saber. Eu tinha uma aluna, ela tinha 64 anos. Na época ela tinha 64 anos. E ela falou assim, Rafael, eu nunca consegui fazer agachamento. Eu sempre tive vontade de fazer agachamento.
Aí ela já tinha um problema no quadril, isso, aquilo, coisa e tal, e ela só tinha uma limitação. Cara, hoje, ela me manda mensagem até hoje, ela fala, Rafael, você me ensinou a fazer agachamento. E eu agacho até hoje, faço agachamento até hoje. É um dos melhores exercícios que eu gosto de fazer. E não sente dor. E não sente dor. Isso então, é gratificante. Então, é você estudar, entender o porquê que eu não consigo fazer aquilo dali. Consegue. É só você treinar, ir devagar, isso, aquilo. Sim, sim. A gente não nasceu sabendo, né? De fato, né? De fato. A gente precisa realmente dar o braço a torcer de que a gente precisa aprender com outra pessoa. Né? Tem isso também. Tem muitas pessoas que elas acham que elas não querem mostrar que não sabe algo, cara. E aí tem essas pessoas, tá? Tem essas pessoas. Tem as pessoas também que você chega e fala assim, você fez tal coisa que eu pedi? Aí a pessoa fala assim, fiz sim. Só que a pessoa não fez, cara. Tu vai lá, de repente, aí depois você vai lá, olha e tal. Não foi feito. Você perguntou fulano se ele fez isso? Ah, já perguntei sim. Aí ele falou que não fez não. Só que ela não perguntou a pessoa. E ela acha que a pessoa não fez. Ou ela já sabe que a outra pessoa não fez, mas ela não perguntou. Ela simplesmente sabe. Tem essas pessoas também. Então, quando você trabalha, né, num âmbito de atendimento ao público, onde entram várias pessoas e saem pessoas o dia todo, você começa a analisar isso. Você começa a ter essa experiência. Você começa a ter essa experiência, né, de conversar com várias pessoas durante todo o dia. E aí você vê que um dia a pessoa te fala uma coisa, aí quando chega no outro dia, por ela ouvir de outras pessoas outra coisa, ela já mudou a ideia dela. Então ela já fala para você outra coisa, diferente do que ela achava daquele conceito, daquele conteúdo que vocês estavam conversando. Então, se ela pegasse isso para melhorar, de forma com que aquilo ajudasse ela para o dia a dia, beleza. Só que não, é mais uma coisa que vai ficar dentro da cabeça dela. É só isso, é só mais uma coisa que vai ficar dentro da cabeça dela. Tem até um termo usado como obesidade cerebral. É você só acumular conhecimento, acumula, não coloca em prática e muito menos ensina para alguém. Obesidade cerebral, eles têm usado esse termo sobre você ficar ouvindo muito o que as pessoas falam, muda a sua concepção dentro da tua cabeça, mas você não coloca nada em prática. Agora imagina um empresário, ele tá ali voltado com todos os funcionários, com ideias. Um tem uma ideia, o outro tem uma ideia, o outro tem uma ideia. Como que fica a cabeça do empresário no final do dia se ele não souber absorver só o que é necessário para ele executar? Isso aí. Você pode se perder, viu? Você pode se perder muito. Pode. Porque, vamos supor, aquele copo ali, ele não é legal ali, ele pode ficar ali. Aí ele, aquele fulano de tal falou que aquele copo ali, por quê? Porque aquele copo ali, ele pode fazer alguma coisa, ou se ali ele pode cair mais rápido. Aí então você fica assim. Então, se você não souber analisar o que você quer, foi o que você falou, organização, projetar, né, fazer toda a sua estrutura ali como meta, né? Sim, criar metas. Sim. Então, se você não criar metas, você pode até falar assim, cheguei aqui, mas aquele menino falou, aquilo dali foi necessário, eu vou executar aqui. Aí você pega e executa, mas continue na sua meta. Sim. Né? Sim. Você analisa essa boa ideia que ele deu e coloca para o seu dia a dia, né? Você pode, muitas vezes, aquilo ali, cara, ela pode também não servir para aquele momento.
para aquele momento, porque tua cabeça está cheia de coisas para você resolver. E aí o que você faz? Você deixa ali armazenado, porque num outro momento vai fazer sentido. E você pode adaptar também. Não tem que ser realmente da forma com que a pessoa te deu a dica. Aí você pode fazer aquilo ali com outra coisa. Com outra coisa, igual o copo. Pô, esse copo seria legal lá. Pô, beleza, esse copo seria legal lá. Não, para hoje ele vai ficar aqui. Aí, daqui uma semana, você chega aqui, caramba, lá, colocar lá é porque lá não tem nada, tá vazio. Então tem muito espaço. Vou colocar uma garrafa ali. Qual garrafa? Ah, a garrafa que eu vou dar de bonificação para quem fechar um plano esse mês. Já mudou, Já né? mudou. Isso aí, você pegou a ideia. Você pegou a ideia e aí naquele momento, tua cabeça cheia, você não imaginou que lá pudesse ter alguma coisa a não ser o copo. Lá realmente está um espaço vazio, mas o copo aqui é ideal. Mas se eu colocar outra coisa lá, faz sentido. Então, depois de uma semana, tu com a cabeça livre, tu já olhou aquele ambiente de forma diferente. Então, você pega a ideia e transforma e vai para cima. O Kleber é cheio de ideias. Não é não, Kleber? É isso, tem que ter. Tem que ter, não tem? Tem, pô. Kleber, pô, caraca, o Kleber vem com umas às vezes, Rafael, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Eu falei, E o tempo? Que Aí eu tempo? tenho que me organizar para conseguir executar o que o Kleber falou. Falei, Rafael, você precisa postar isso, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Aí eu falei, tá, calma, deixa eu respirar. Aonde que eu vou encaixar esse momento? Aí eu faço. Tu viu que eu tô postando até mais, Kleber? Claro, vou vir lá. Tu viu? Eu tô fazendo certinho o que você tá falando. Ó, o treino, a edição do vídeo, com motivação, isso, aquilo, e eu tô fazendo direitinho tudo que o Kleber fala. Tem que estar concentrado no dia, né, irmão? Tem que estar concentrado. E tem as outras coisas do dia a dia que a gente não para, né, cara? É complicado, mas é satisfatório. É sim, você vê, se você parar para analisar a sua própria vida, você vê que não é tão simples assim falar para as pessoas, cara, você tem que ir para academia, você tem que fazer lá atividade na academia. Você vê que não é tão simples, né? Mas para isso você precisa se autoanalisar. Então, vamos lá. Eu sou casado, eu tenho 2 filhos, os 2 filhos estão na escola, então você precisa fazer tudo, precisa gerir sua vida como um todo. A nossa vida, ela não é só isso, né? Não é só a nossa profissão. A nossa vida é a nossa família também. Então, se não tiver ligado, você se perde. Você se perde na questão de não conseguir avançar. É uma coisa que você fala porque a gente precisa cuidar da nossa profissão, mas a gente precisa cuidar da nossa família, que é muito importante também. Porque imagina só, você ali viver para aquilo dali, e você chega em casa, você chega com uma cara de cansado, uma cara de todo, e você não consegue dar aquela atenção que ou a sua esposa, ou a sua namorada, ou a sua mãe, ou os seus filhos merece. Aí você não tem uma noite de sono tranquila, aí você já acorda já atrasado, correndo para poder ir para o trabalho, aí você fica o dia todo no trabalho, aí você chega, aí você tá naquele... Então você tem que ter uma tranquilidade para você conseguir fazer tudo assim com um equilíbrio comportamental, né? Um equilíbrio comportamental para ter mais sabedoria do que você vai falar para um, o que você vai falar para outro, o que você vai analisar para absorver para você. É assim, falar assim é fácil, mas não é fácil executar todos os dias.
Vai ter um dia que você... Pô, tem um dia que a gente não tá muito bem, que a gente prefere... Eu quando não tô muito bem, eu prefiro pegar, ficar no meu cantinho, analisar. Pô, será que isso daqui tá bom? Eu, às vezes, mando mensagem pro Kleber. Pô, Kleber, não tô muito bem, não. Aí o Kleber vai lá... Né, Kleber? É? Aí o Kleber vai e falei, não, Rafael, é isso, aquilo. Porque você sabia que o Kleber é pastor, né? Não sabia não. Ele é pastor, ele. Aí, então isso daí ajuda muito, entendeu? Ajuda muito você a analisar tudo isso. E saber que nós, né, nós profissionais, nós não somos de ferro, né? Sim. Tem uma vida por trás disso tudo, né? É justamente isso que eu falo para os alunos, cara. É justamente isso. Porque eu me coloco no lugar deles. A gente vai começar a trabalhar em janeiro de uma forma um pouco diferente, né? Hoje, o trabalho é o seguinte: você chega na academia, você já faz a avaliação na hora pelo profissional que está no salão. Você se cadastra, já faz na hora. E o professor já tem um programa para poder colocar na tua série, porque ele fez a avaliação. Então ele sabe o que é melhor para você e ele já vai analisar e colocar lá para você fazer todos os dias, de segunda a sexta. Só que a partir do ano que vem, a gente vai implementar o seguinte: a gente vai acrescentar também atividades que realmente sejam necessárias para te ajudar no que você tem mais falta. Um exemplo: eu quero emagrecer. Tá, beleza, quer emagrecer. Mas eu tenho insônia. Ou seja, emagrecer é o resultado que você quer alcançar, mas você não tem um sono bom. Então eu vou colocar só que você chega do seu trabalho tarde. E aí você vai fazer musculação 10 horas da noite. Porra, o seu sono vai ser pior do mundo. Uhum. Então a sua atividade à noite não vai poder ser de musculação. E aí quais as atividades que eu tenho na academia 10 horas? Ou se eu não tenho uma atividade, um exemplo, né? Eu tenho atividade de pilates 6 horas da manhã. E essa pessoa, ela pega no trabalho 9. Dá tempo dela fazer o pilates em 6 horas. Dá para você? Cara, eu posso tentar. Pô, bacana. É um pilates de solo, onde trabalha mobilidade, alongamento, flexibilidade. E aí ela vai lá, 6 horas da manhã, o sono dela é ruim. Às 6 horas da manhã é bem cedo para ela. Uhum. Só que ela já está acostumada a acordar cedo. Ela pode fazer esse esforço de ir até lá. Porque muitas vezes ela acorda e não faz nada. Ela acorda, fica na cama ou levanta, prepara um cafezinho, mas já está em casa, já está acordada às 6 horas. E aí ela vai até a academia e faz 40 minutos de pilates. Aí vai embora para casa. Aí à noite ela chega na academia, o que ela vai fazer? Cardio. Ela vai lá e faz o cardio. Não vai fazer musculação quando chegar do trabalho. Ela vai fazer cardio. Beleza. Aí começa numa intensidade baixinha, aí aumenta um pouquinho a intensidade, aí depois diminui a intensidade para terminar a atividade de 50 minutos de cardio. Uhum. E vai para casa. Aí vamos ver depois de 15 dias como que ficou o sono, se melhorou, se não melhorou. Essa é a ideia. Então a gente vai trabalhar dentro dessa forma. A gente vai trabalhar nessa forma, induzindo as pessoas a praticarem outras atividades dentro da academia e não só a musculação. Porque as pessoas olham para a academia e elas têm um preconceito. E aí eu vou falar sobre o preconceito daqui a pouco, falando de musculação, falando de academia em si, falando de academia em si, né? Então, essa forma que a gente vai trabalhar agora é até induzindo as pessoas a não irem para a academia todos os dias, a não ir para a academia no sábado e no domingo, porque já é tudo muito corrido. Então, lá abre domingo? Abre. Abre domingo também? Domingo, abre. E aí a ideia é o seguinte, a tua atividade de sábado vai ser ir ao cinema. Tu vai pegar a tua família, como você falou, sua mãe, seu pai, seu namorado, sua namorada, seus filhos, sua esposa, vai pro cinema, vai ao shopping,
vai ao zoológico passear, entendeu? Vai na beira da praia, fica sentado lá na areia. É isso, é relaxar a mente. Isso é verdade. Entendeu? Então, você não precisa treinar só na questão física. Né? Vou lá, vou fazer uma atividade, vou ficar mais cansado, vou ter dores musculares. Só de você sair da rotina de um movimento já vai te causar dor. Cara, é uma parada muito bizarra, né? Porque foi o que você estava falando também. Tem pessoas que gostam, tem que saber qual a atividade física, a atividade que se encaixa para você, né? Natação, corrida, o esporte em si, um vôlei, basquete, no teu caso o rugby, no teu caso é rugby, né? Rugby. Tu joga, é rugby, né? Não é futebol. Ele falou, né? Que tem o futebol, né? Pô, futebol não, irmão, é rugby, outro tamanho. Rugby. O Matheus Calda, Matheus, né? Calda. Matheus Calda joga fute. Ele joga rugby, né? Não, é futebol americano, não é? Joga futebol americano. É futebol americano. Isso. Aí tem que ver o cara, ele é muito forte, muito forte. E é interessante, você falou assim, cara, eu fui jogar futebol, eu fico no gol e eu tô pesado, né? E aí você consegue perceber que mesmo você estando muito grande, você consegue ser muito rápido, né? Os caras correm muito, tem uma qualidade, uma resistência sensacional. Hoje e eu gosto muito dessa dinâmica, né, de ser grande e ter agilidade. Sim. Ser ágil. Sim. Assim, esses dias eu tava lá, a gente tava transportando farinha, aí o funcionário virou e falou assim, eu falei, cara, vocês têm que pegar esse saco de farinha com vontade, cara. Isso, aquilo, ó. Eu falei, é desse jeito aqui, ó. Dá licença, eu até filmei, eu falei, ó, fica só aí observando, eu vou colocar só 25 sacos só. Aí eu peguei os 25 sacos assim, tava na altura, eu pegava e fazia assim, flup, 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 dentro do caminhão, ele, caraca, a maioria, eles viraram e falaram assim, a maioria desses caras tudo fortão assim, eles não tem força nenhuma não, que não sei o que. Eu falei, é por isso, eu treino pra isso. Sim. Eu treino pra poder fazer isso daqui, ó. Eu treino para poder o meu dia ser produtivo. Entendeu? Eu treino para conseguir abaixar aqui agora, pegar uma garrafa. Eu treino para poder, se precisar, pegar e sair correndo ali, dar um tiro. Eu consigo correr e não ficar cansado. Eu treino para isso. Entendeu? Então, a minha atividade física não é só para me ter músculos bonitos, toneados, aquilo, coisa e tal, não. Eu treino porque eu gosto de me sentir forte. Me sentir forte, me sentir saudável, de falar assim, cara, eu vou pular ali agora, eu vou fazer isso, eu vou abaixar aqui, e não sentir dor nenhuma e executar, entendeu? Eu treino para isso. Eu sei que eu sou capaz de fazer coisas que muitas pessoas fortes não fazem, porque eu treino para isso. E tudo é treino, né? E tudo é treino. Tudo é treino. Hoje eu fui, depois que eu treinei, eu fui pra esteira. Eu falei, cara, mó tempão que eu não faço 1 por 1 na esteira. Hitzinho, né? Um hitzinho. Eu vou fazer um hitzinho pra saber como é que eu tô. Porque sempre vou num BPM tipo de 140, isso, aquilo, coisa e tal. Eu falei, hoje eu vou jogar o BPM lá pra cima mesmo, pra me saber como é que eu tô. Eu vou fazer uns 10 minutos disso aí, 1 por 1. Peguei, fui 1 por 1 e jogava com a velocidade a 10. E ó, pá. Aí os outros devem achar estranho. Um brutamonte desse correndo na esteira. Eu falei, aí eu falei, e fiz, fui embora. Eu falei, porra, deu pra fazer. Então é uma coisa que você tem que testar a sua capacidade, porra, pra saber como é que você tá, isso, aquilo, coisa e tal. E eu gosto disso, eu gosto. E você acaba também influenciando outras pessoas sem falar nada, né, cara? Sem falar nada. Porque isso é muito importante. A gente precisa ter a questão do treinamento cardiorrespiratório. Tem que ter, cara. Esteirazinha, pedalada. Lá na academia tem uma máquina de remo indoor. Uhum. Cara, movimenta
toda a musculatura do corpo ao mesmo tempo. Não, o remo é... O remo e cansa muito. Cansa muito. E aí é uma estratégia para você fazer poucos minutos e ter um BPM alto. Tá? O BPM é batimento por minuto. Isso. Batimento cardíaco por minuto. Então, se você tem ali um frequencímetrozinho ali para poder ficar verificando a frequência cardíaca, cara, porra, fica sensacional. E aí você consegue, né, mapear. E fazer. E eu vou falar para você, é tão bom. A maioria das pessoas hoje em dia tem isso, esse acompanhamento, né, com esses relógios que tem, sim. até o celular. Aí você vê o mapa da semana quando você abre, como que é? Acho que é aqui. Cadê? A gente precisa realmente influenciar. É que você vê o mapa do mês, né? Sim. Que você tá treinado. Sim. Né? Não tem. Você vê que você treinou todos os dias você treinou. Então eu acho isso fascinante. Aí eu gosto muito dessa dinâmica aqui, que eu fico buscando medalhinhas, né? Tem as medalhinhas desse negócio do relógio. Sim, aí eu fico buscando, eu falei, caraca, você não alcançou a sua medalha ainda. Falta tantos de meta para você alcançar suas medalhas. Eu falei, porra, vou fazer mais uma atividade ali para mim. Cara, tu me lembrou, olha... E tem como compartilhar com outra pessoa para você fazer com outra pessoa. Então isso é uma parada que dá para você fazer treinamento com outra pessoa de lá de não sei aonde. É muito maneiro. Você me lembrou de uma ação que a gente fazia lá na academia e não tem feito. Aí me lembrou agora, anota para mim aí, tá? Treino premiado. Lá na WFit, a gente fazia assim, você foi treinar, segunda, terça e quarta, você ganha um cupom. Aí você acabou o treino, aí vai lá no professor, porque é uma estratégia. Lembra que a gente falou da questão da fidelização? A gente precisa da fidelização. Como que a academia anda? Com a fidelização dos clientes que estão sendo bem cuidados. Se você é bem cuidado, Rafa, você vai voltar para treinar, cara. Você vai. E aí, vamos lá. Digamos que esse mês você apertou, você não vai treinar. Pô, beleza. Quando você voltar a treinar, você vai voltar onde? Onde você foi bem cuidado. Então, Você vai voltar para aquela academia onde você sabe que funciona o cuidado. Então, o treino premiado é o seguinte, você chega para treinar, acabou de treinar, você vai lá no professor, pô, vou pegar o cupom. Aí você pega o cupom, preenche, o professor tem que assinar. Só que ele entregar o cupom para o professor assinar é altamente induzivo, porque o professor precisa fazer 2 perguntas. Cara, o que você achou do treino hoje? Ele vai falar, pô, o treino já está estagnado. Pô, meu treino tá chato. Pô, tem um exercício ali que eu não gosto. Opa, acendeu a luz. Pô, então vou trocar para você, deixa comigo. Posso contar com você amanhã? 2 perguntas, você ligou? Posso contar com você amanhã? Ele vai falar, não, amanhã sim, tô aí. Ou seja, você criou o professor gerou uma responsabilidade no aluno de voltar amanhã, porque marcou comigo, hein? Não vai faltar não, se ligou? Isso induz a pessoa a vir amanhã. Mesmo que ele não venha, ele vai ficar no subconsciente. Fala, caraca, eu falei que eu ia, cara, e eu não vou e tal. E aí quando você chega lá no outro dia, eu falo, pô, não vim ontem não, mas pô, hoje eu vim, vou treinar, vou fazer de novo. E aí, essa é a grande questão. Você treinou, você vai concorrer a um prêmio para você e o professor, ele consegue tirar isso por conta da pergunta. E aí, cara, olha só, é batata. Metodologia 1 de 1 para 1. Né? Você consegue atender todo mundo. E cada pessoa que vai te entregar e você pergunta como foi o treino, ele vai citar justamente o exercício que ele te ajudou. Porque é onde ficou mais dolorido. Fala, caraca, eu nunca senti o bíceps do jeito que ficou. Você me ajudou ali no bíceps lá. Caraca, sensacional.
Ah, então beleza. Então te espero amanhã. Posso contar com você amanhã? Ah, beleza. Aí tu vai a menina do agachamento. Pô, e aí, como foi seu treino hoje? Caraca, depois que eu coloquei aquele calçozinho ali, que eu desci um pouquinho mais, que o senhor me ajudou, ficou sensacional. Ela vai sempre citar o exercício que foi. Isso aí. Cara, muito sempre bom, sensacional. Sempre vai citar, sempre vai. Kleber. Oi. Se deixar aqui, a gente fica horas e horas aqui. Adivinha quanto tempo já rolou? 1h40. Eu sabia. A fome mostrou isso. Kleber. Mas o papo tá bom demais. Muito bom. Tem alguma coisa a falar, Kleber? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Mas sabe que a gente vai chegando naquele momento, né? Chega aquele momento. Porque se deixar... Você já participou de algum podcast? Não. Não? Então se prepara, tá? Se prepara. Porque todo mundo que vem aqui da sua a primeira vez aqui, Kleber... Já vai ser convidado para ir pro monte. Para um monte, mano. Cara, é bizarro. Kleber. Oi. Deixa eu te falar. Como que é o nome dele mesmo? Aquele garoto que veio aqui do... Foi semana passada, nós fomos pegar ele até ali na frente ali. O Guilherme? Uhum. Ele já participou de outro podcast. Participou? Eu não vi, não. Depois tu entra lá pra tu ver. Então, Kleber, a gente vai chegando nesse momento. Estamos chegando. Que é Natal. É a hora das perguntas? É Natal, Kleber? É Natal, hoje é Natal. Hoje é Natal, né? Hoje é Natal. Então, é sua. Show de bola. É porque a galera não percebeu o quê? A gente tá gravando hoje, dia 8 de dezembro. Já estamos gravando já o episódio hoje, você está assistindo dia 25. A gente está gravando aqui dia 8 de dezembro para mostrar o quanto o Orotrem se preocupa com você aí. Com certeza. A gente preparando o episódio já com certa antecipação para poder você receber aí o melhor conteúdo de graça sobre aí com o nosso amigo Anderson. Anderson, a gente tem no final aqui do nosso podcast umas perguntas que a gente faz para o nosso convidado para poder ele responder com total sinceridade. Chama. Agora é o momento que você tem que ser sincero aí com o pessoal que está nos assistindo em casa, ou no trabalho, ou escutando através do Spotify. A gente está no Spotify também. Você me permite dar 3 perguntas para você? Sim. Show de bola. A primeira pergunta, meu amigo, é muito simples. Você tem aí uma carreira muito bacana. Você, antes de começar o podcast, você me compartilhou aqui sobre até a WFIT, como ela... estava, como está hoje, do relacionamento seu com o seu trabalho, o quanto você gosta disso. E com certeza, durante toda a sua trajetória de vida e também profissional, você deve ter seus momentos de altos e de baixos, né? Você poderia falar pra gente aí o momento de maior dificuldade que você teve? Maior dificuldade? Olha, a maior dificuldade... na criação de toda... no pontapé inicial da Wellness Fitness, que hoje é a WFIT, né? Então, foi assim, a gente tava dando baixa do quartel, no quartel, e aí o total que a gente recebia era 5 mil e pouco. E aí os meus 3 sócios, nós éramos 4 sócios, né? 2 sócios eu conheci na faculdade. Uhum. E aí eles também eram militar, temporário. E o outro sócio, ele não tinha grana, porque ele era estagiário na época. Ele era mais novo do que a gente. E aí o que eu fiz? Os 2 sócios, tava dando baixa do quartel, aí cada um entrou com 5 mil. Cara, só tenho 5 mil reais. Aí o outro 4º sócio também arrumou 5 mil. Ou seja, a gente abriu com 20 mil reais no total. Aí conhecemos um rapaz que a gente comprou 10 aparelhos. Aí você imagina. Eita. 10 aparelhos com 20 mil, irmão. E aí a estrutura? Você tem que alugar o espaço, tem que pintar, tem que organizar tudo. Irmão, mas aí eu já tinha feito o curso de especialização em musculação, aonde a primazia é o atendimento. Uhum.
E lembra que eu falei que a WFIT hoje, ela é o espelho desse professor que me abraçou quando eu me matriculei na faculdade? Isso só foi se perpetuando dentro de mim. Os meus 3 sócios, na época, eles não sabiam musculação. Eles não gostavam. Eles eram... Um era da área pedagógica e o outro era da área de esporte. Só que a gente abriu uma academia. Aí quem ensinou para esses caras foi eu. Falei, cara, o segredo está no bom dia. E metodologia de treino, exercício e técnica eu ensino para vocês. Mas o grande segredo é o atendimento, é a gente abraçar as pessoas e a gente vai se colocar à disposição de ajudar muito eles. Então, por isso vem a questão se você não tem o que corrigir, elogia, bota a mão no ombro e fala, cara, perfeito. Faz uma grande diferença. Aí você não tinha dinheiro, aí você ainda pega os 5 mil que você recebeu de rescisão e coloca, aí você tem que ir para lá. Só que não rende, não tinha lucro. E aí, vinha da onde? Você tinha que ter outras academias trabalhando. Caraca. E aí aperta tudo, né? E no meio disso tudo, teve o medo? Não. Teve assim, não aconteceu daquilo. Cara, será isso, aquilo, coisa e tal? Porque os sócios, cada um pensa de uma maneira diferente, né? Sim, é. Aí... Então, eu e um desses sócios, né, a gente deu baixa do quartel. Então, a gente só tinha aquilo ali. Só que eu trabalhava em outras academias. Só que, como eu falei, esse sócio não gosta de academia. Então, ele não ia para outra academia. Ele ficava lá. E aí, cada um da gente tinha um horário para ficar no salão de musculação. Porque a gente era professor, recepcionista e tinha que limpar também. Então, era tudo muito apertado. Tinha que fazer tudo. Aí, a gente foi e abriu uma segunda unidade. Aí, a grana que a matriz tinha de lucro, tinha que jogar para dentro dessa outra atividade, essa outra unidade. Isso aí. Aí então as coisas começaram a continuar muito apertada. Foi onde a gente teve que... Aí chegou na pandemia, a gente fechou essa segunda unidade e continuou com a matriz. Aí foi onde a gente conseguiu empréstimo, aí entrou mais um sócio, nós somos 5 sócios agora. E aí as coisas começaram a andar de forma melhor. Mas medo, não. É. E o momento mais feliz? Agora. Eu tô num crescimento, uma coisa muito importante, cara, que a gente precisa falar para os estagiários e profissionais, é o que eu sempre passo no treinamento dos que estão comigo, né? Não busque só crescimento profissional, só crescimento da área técnica. Busque também desenvolvimento pessoal. Você tem que se conhecer. Você tem que explorar a sua responsabilidade. É uma autorresponsabilidade consigo mesmo. Essa autorresponsabilidade faz com que você se desenvolva. E se desenvolver é saber qual é o seu comportamento. Você precisa fazer Hoje tem um DISC. O DISC é um teste que você faz. Você vai respondendo, marcando as suas características. E depois ele te dá ele mostra o que você é muito forte, uma característica sua comportamental que é muito forte e uma característica que você é baixo. Para você desenvolver mais o que você é baixo. E isso faz com que Anota isso daí, Kleber. Eu gostei. É DISC? DISC. D-I-S-C. Já ouvi falar disso já. DISC. Legal. O DISC. E aí você consegue saber o ponto que você é muito forte e o ponto que você precisa se desenvolver mais. Isso, você consegue olhar as pessoas de forma diferente. Porque você se autoconhece, aí você conhece analisar outras pessoas. Então, quando a gente fala de um momento mais feliz, é esse agora. Por quê? Eu tô aprendendo coisas que eu achava tipo assim, caraca, isso é muito chato quando a gente fala de número.
isso é muito chato, não tenho paciência para isso, eu não vou. Só que agora eu sou obrigado a fazer. E aí eu estou estudando isso, que é finanças. Estou estudando finanças, porque eu abracei uma área da empresa que eu nunca tinha me voltado para ela, que é o marketing e finanças. Eu nunca tinha me voltado para esse lado da empresa. E quando a gente fala de empresa, né, estou falando, me voltando para esse lado. Quando a gente fala de empresa, a gente tem 4 pilares: finanças, processos, pessoas e o marketing e venda. Venda, eu sempre lidei com venda. Mas o marketing em si não. E o marketing, ele é altamente linkado a vendas. A venda. Isso. E agora e aí esse grande passo que eu dei agora foi finanças e marketing. Marketing. Isso. E é muito importante, né? Andar tudo lado a lado, né? E aí eu tô muito feliz porque eu tô vendo tudo muito de perto. As coisas que eu falava assim, eu odeio isso aqui não é para mim. Eu prefiro ficar treinando os professores. Eu prefiro continuar na coordenação técnica e sempre falando isso, sabe qual é? E aí um dia eu falei, cara, eu vou assumir essa área aqui e vamos trocar de área todo mundo. Aí eles foram para uma outra parte da empresa e eu vim para cá. A gente trocou. Entendi. Aí eu assumi. Cara, muito bom. Cara, bate-papo sensacional aqui hoje. Em pleno Natal. em pleno Natal. Um presentaço para vocês aí de Natal que são inscritos no canal. Para vocês que não são inscritos, se inscreve no canal. Compartilha para geral. Porque daqui a pouquinho é ano novo. Estamos em 2024. Começando mais uma trajetória, né? Mais uma organização anual. Isso aí. A organização anual se planeja, se posiciona na postura que vocês têm e faça sua atividade física, que é muito importante. Busque sempre a melhorar. Não sei, não consigo. Tente, faça. Busca sempre melhorar em tudo que você executa. Não consigo executar isso. Tenta, treina, que consegue, não consegue? Consegue. Tudo é treinável, né? Tudo é treinável. Então, Clebão, oi. Um Feliz Natal para você. Feliz Natal, meu amigo. Feliz Natal para você, meu amigo. Igualmente, meu irmão. E um Feliz Natal para todos. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui com a gente hoje em pleno em pleno 23, né? Isso. Dia 25 de do dezembro. 12. Aí eu não posso falar, né, cara? Eu Por fiquei quê? mais velho, tá, Cleber? Ficou. Fiquei mais velho. Semana retrasada. Semana retrasada, é verdade. É porque Semana retrasada eu fiquei mais velho, Cleber. Foi dia 16. Isso aí. Então, gente, que Deus Vamos, abençoe. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Vamos Valeu. pra cima.